Boa noite a todos que estão nos ouvindo, que estão aqui nesta live. Queria dar as boas-vindas a todos. Nós estamos hoje num momento especial da escola, onde vamos apresentar os nossos protocolos, né, de retorno às aulas presenciais, com a presença da nossa assessoria, que nos ajudou a montar esses protocolos. Nos últimos 2 meses, ou 3 meses, nós viemos pesquisando e buscando as melhores referências no Brasil e internacionais, para que a gente pudesse desenvolver os protocolos para o retorno às aulas presenciais, da forma mais segura para todos os colaboradores e para todos os nossos alunos. Para isso, nós contamos com o Programa Nacional Escola Segura, uma assessoria que tem nos ajudado muitíssimo nesses meses e tem treinado também os nossos profissionais para que tenham este cuidado e saibam utilizar todos os protocolos desenvolvidos. Então, eu vou passar agora a palavra à Patrícia, a professora Patrícia, diretora da Unidade Vita, para que dê as boas-vindas à Letícia, que está aqui conosco hoje, para conversar com todos os nossos pais. Boa noite a todos. Eu gostaria de dar também as boas-vindas a todos os que nos assistem. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Letícia. A nossa convidada de hoje, Letícia Spina, é do Programa Nacional Escola Segura, empresa especializada em biossegurança que tem nos dado assessoria no planejamento e na preparação da escola para um retorno seguro. As normas de segurança implementadas pelo colégio estão contidas no Guia do Aluno, que foi encaminhado a todas as famílias e que pode ser acessado facilmente pelo celular. Este webinar é uma oportunidade para que a Letícia possa esclarecer as normas e os protocolos de segurança e nos conscientizar da importância da escola e das famílias caminharem juntas neste retorno gradual às aulas presenciais. Durante o webinar, a Letícia responderá as perguntas que forem encaminhadas pelo chat e o Cláudio e eu encaminharemos, Letícia, as perguntas para você, para que você possa procurar responder a todas. As perguntas são anônimas, então se vocês quiserem se identificar, fica mais fácil dar um retorno posterior, caso não consigamos responder a todas as perguntas que nos cheguem hoje. Letícia, eu passo a palavra a você, para que você possa melhor se apresentar. Bem-vinda, Letícia. Obrigada. Então, boa noite a todos. Eu não me apresento como enfermeira, eu me apresento como uma professora formada em enfermagem. Eu trabalhei durante 15 anos em UTI, mas há 14 anos eu sou da área da educação, então uma professora, tá? Há 7 anos eu estou à frente do programa Escola Segura, é um programa que faz atendimento de saúde para as escolas de todo o país. E nós começamos no mês de março a identificar esse movimento de fechamento escolar e passamos a estudar como que vai funcionar quando as escolas reabrirem, né? É o mesmo período em que eu quase comecei a trabalhar no hospital de campanha do Pacaembu aqui em São Paulo, mas eu decidi contribuir com a pandemia de uma outra forma, que foi assessorando as escolas. Nós identificamos mais de 300 referências relacionadas à reabertura escolar, falando de ciência, e nós fizemos a tradução de mais de 120 manuais. Isso gerou 78 documentos, que é o que nós estamos trabalhando junto às escolas nesse período, desde março. O que acontece? A escola já tem protocolos de cuidados, a escola já tem protocolos de saúde estabelecidos, o que mudou é que agora algumas práticas foram intensificadas. Então, é esse ajuste fino que nós estamos fazendo, de acordo com o segmento, de acordo com o espaço da escola. Então, há meses, há semanas, estamos discutindo, debatendo, construindo, reconstruindo, e o que eu venho hoje aqui falar para vocês é, nós estamos falando do dia de hoje, da pandemia no dia de hoje. O dia de amanhã a gente pode receber mudanças, novos decretos, novas pesquisas e novas orientações. Então, no dia de hoje, pensando numa reabertura escolar segura, nós temos esses documentos e esses protocolos a seguir. No mês de junho, nós começamos a ter um movimento nacional de publicação de protocolo no Brasil. Até então, nós não tínhamos nada divulgado aqui no nosso país. Então, nós já temos os decretos governamentais, uma minuta municipal e vários outros estados também já começando essa movimentação de divulgar como deve ser a reabertura e quais são os protocolos sanitários que teremos que seguir. Tá? O padrão que nós estamos seguindo, ele vai até além
do que nacionalmente é exigido, né? Nós vamos até além, com mais recomendações ainda, que são utilizadas em outros países. Então, independente da data de reabertura, os protocolos necessitam ser seguidos. Então, se as escolas reabrirem daqui 30 dias, se as escolas reabrirem daqui 90 dias, se as escolas funcionarem em 2021, ainda assim teremos protocolos sanitários. Porque mesmo que a gente tenha já uma vacina, estamos muito mais perto disso do que já estivemos, ainda teremos circulação do vírus na população. E ainda teremos que seguir esses protocolos. Então, seja para ir ao shopping hoje, ao supermercado, a qualquer outro estabelecimento hoje, nesse momento, toda a nossa população precisa seguir protocolos sanitários, não para garantir risco zero, para minimizar o risco. Não existe risco zero em nenhum lugar. O que a gente consegue com protocolo sanitário é minimizar esse risco e respeitar aquela tríade tão divulgada pelos infectologistas. Higienização constante das mãos, o uso de máscara para aquela faixa etária em que isso é possível e usado adequadamente, e o distanciamento, né? Essa tríade a gente precisa trabalhar hoje dentro da escola, e isso é um desafio, mas é possível, com proposta pedagógica cuidadosa, com acolhimento dos alunos, com parceria das famílias, com parceria dos educadores, começando a apropriação desses protocolos já no atendimento remoto, com a parceria dos pais agora já em casa, preparando os alunos para essa possível retomada, mas sem desrespeitar a vontade das famílias. Então, essa aqui não é uma reunião hoje, em hipótese alguma, de convencimento. O que nós estamos fazendo aqui hoje é esclarecer e ouvir vocês. Quais são as dúvidas, quais são as inquietudes em relação a esses protocolos. Só vai enviar o filho para a escola aquela família que se sente segura, em que o aluno ou a criança não pertence ao grupo de risco, em que ele não mora com pessoas que fazem parte do grupo de risco, em que essa família se sente segura para enviar para a escola o seu filho. Aquelas famílias que não se sentem seguras também serão respeitadas e o atendimento remoto continuará. Então, a gente quer deixar isso claro para vocês já no comecinho da reunião. Hoje é uma primeira conversa, é um momento de escuta e de acolhimento de vocês em relação aos protocolos sanitários. Então, eu convido agora a todos, nós temos até aqui alguns temas que são os mais relevantes e mais questionados, mas eu gostaria muito de ouvir de vocês as dúvidas. E a partir das dúvidas de vocês, a gente trazer os esclarecimentos, tá? Então, o Cláudio e a Patrícia vão estar aqui colocando as dúvidas para que eu possa responder para vocês. Participem, por favor, e na medida do possível a gente vai trazer todas as respostas. E se porventura algo não tiver uma resposta hoje, porque falta um parecer, falta um decreto, falta uma orientação, a gente vai fazer esse retorno a vocês assim que tivermos essa resposta, tá? Então, eu queria trazer para vocês essas palavras iniciais. Então, é um bate-papo, é um acolhimento das famílias. É o que a gente veio fazer aqui hoje, tá? Enquanto não chegam perguntas, eu vou fazer o seguinte, eu quero falar para vocês de uma coisa de extrema importância, que é atualizarmos, nesse momento, caderneta de vacina. Seja criança, seja adolescente, sejam os adultos. Temos que fazer isso hoje. Nós temos algumas campanhas em andamento. Então, campanha da gripe continua, foi estendida até o dia 31. A vacinação contra a gripe é uma estratégia de controle da pandemia, né? Hoje, vivendo uma pandemia de coronavírus, é importante estarmos vacinados para um vírus que nós já temos vacina, para que a gente não tenha co-infecção, né, de duas infecções juntas, para que o diagnóstico seja mais preciso. Então, é importante a vacinação para a gripe. E nós já temos agora em divulgação a campanha do sarampo, né? Então, de 20 a 49 anos, quem tomou só uma dose precisa procurar o posto de saúde ou a clínica que está acostumado para tomar também a segunda dose do sarampo. Então, é um momento em que a gente não pode relaxar nem afrouxar os nossos cuidados. Olha o que está acontecendo com o mundo sem uma vacina. Imagina se a gente parar de tomar as outras. Então, a gente precisa procurar esses serviços. Muitos deles, sejam privados ou públicos, estão com serviço de drive-thru. Então, a gente consegue até agendar um horário para tomar essa vacina sem qualquer risco de aglomeração. Então, é muito importante nesse momento todas as famílias fazerem esse movimento de atualização de caderneta dos entes queridos e dos filhos, né? Com certeza, tá? Então, eu queria dar essa divulgação para vocês. Deixa eu ver se alguém mandou mensagem aqui para mim. Vocês estão colocando aqui para mim no WhatsApp, é isso? Só para eu me localizar. Sim, eu posso perguntar. Letícia, você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, não, mas eu posso seguir aqui também. É só para eu saber onde que eu olho, porque eu estava com o chat aberto. Nós temos uma primeira pergunta de uma mãe da educação infantil.
A partir de que idade é recomendado o uso de máscara? Se eu quiser enviar o meu filho da educação infantil com máscara, posso fazê-lo? Claro, então eu vou falar para você. Ela colocou o nome, não, né, Patrícia? Não. Não tem problema. Agora eu estou enxergando aqui, tá? Nas perguntas do chatzinho aqui, eu estou enxergando, tá? Vocês me avisam onde que eu tenho que olhar. Sim. Então tá bom. Maravilha. Então, vou trazer para vocês duas questões em relação à máscara e depois dar o posicionamento para a família. Então, a primeira questão é o decreto governamental e o decreto municipal. Então, o decreto governamental do Estado de São Paulo, ele coloca como obrigatório o uso de máscara por todas as pessoas dentro da escola, sejam adultos, sejam alunos. Mas ele não esclarece se na educação infantil isso é obrigatório, tá? Na subseção infantil, ele não traz isso como obrigatório. Na minuta da prefeitura, nós temos lá uma orientação de que não será obrigatório o uso de máscara para menores de 6 anos, porque é uma faixa etária de difícil adaptação, que pode levar a mão ao rosto o tempo todo, que pode ficar desconfortável, que pode não usar de maneira adequada a máscara e favorecer a contaminação da sua mão. Então, a gente vai ter mais malefício do que benefício se nós tivermos esse comportamento. Isso não quer dizer, né, que a criança não possa aprender a utilizar e que não será assistida na escola para usar de forma correta. Mas estou trazendo para vocês o ponto de vista agora governamental e municipal, que são os documentos oficiais que temos. No dia 21 de agosto, agora recente, nós tivemos uma nota da OMS junto com a Unicef, divulgando um estudo até amplo sobre todas as questões relacionadas à infância, inclusive dentro da escola, para crianças até 5 anos. Então, claro que países que vivem uma pandemia, no quadro em que o Brasil vive, que se o uso de máscara for recomendado, que ele não se torne obrigatório para esses pequenos, levando em consideração a imaturidade, a falta de destreza e habilidade motora para colocar, para retirar, a favorecimento de colocação das mãos no rosto, podendo contaminar os seus dedos, as suas mãos, e depois até levar isso no nariz, boca e olho. Então, ele trouxe um estudo até amplo, depois a gente pode divulgar com as famílias, se vocês não tiveram acesso aqui o link, para que vocês entendam que há algum posicionamento hoje da OMS, da Unicef, em relação a não tornar isso obrigatório para a criança. Agora vamos falar do posicionamento da escola. Nós respeitamos as famílias. Então, toda família que desejar enviar o seu filho com máscara, isso será respeitado. O que a gente só precisa deixar claro para vocês é, se a criança não se adaptar, estou falando aqui dos menores, né, dos pequenos, não se adaptar, se ela se sentir desconfortável, se ela precisar de um tempo sem a máscara, isso também terá que ser respeitado. Então, ela também vai ser acolhida. A proposta pedagógica vai ser organizada com distanciamento, com respeito, mas ela vai ser acolhida e vai ficar um tempo sem máscara até ela se sentir pronta para recolocar. A família precisa começar a nos ajudar a trabalhar isso em casa, para que ela se sinta apropriada desse uso, tá? E na escola, os profissionais vão continuar orientando como colocar, como retirar, saquinho de máscara suja, saquinho de máscara limpa. Então, é importante trazer isso para vocês, que todos serão respeitados. Mas vocês também precisam saber que nós temos uma orientação hoje da OMS e da Unicef como não obrigatório para menor de 5 anos e um posicionamento da minuta da Prefeitura de São Paulo como não obrigatório para menor de 6 anos, tá bom? Pode falar, Patrícia. E só complementando essa pergunta que é da Liane Falsi, algumas situações são desfavoráveis, como a educação física para uso de máscara? São desfavoráveis, sim. E isso foi até apresentado nesse relatório da Unicef, em que a máscara, preferencialmente, não deve ser usada durante a prática de atividade física, até pela necessidade que nós temos de ampliar a nossa respiração, a frequência respiratória. Sem contar que eu posso transpirar, ela pode ficar extremamente úmida, isso pode gerar calor, pode gerar desconforto. Agora, o que a gente faz para não utilizar a máscara? Se a gente olhar para o momento de hoje e para os decretos que nós temos, essa atividade deve, pelos decretos, ter a utilização da máscara. Mas se nós olharmos para esse parecer, por esse estudo da OMS e da Unicef, essa atividade ela não deve usar máscara, mas o distanciamento precisa ser respeitado. Então, muito distanciamento, ambiente arejado, um educador mais afastado dos alunos para passar as propostas hoje, que são mais individualizadas, é muito mais uma prática corporal, uma expressão corporal, um exercício individual, porque nós não podemos ter competição, não podemos ter contato, não podemos ter jogo de bola, infelizmente. Então, vai ser uma condução muito mais individualizada e com distanciamento, tá? Mas, por esses documentos hoje que nós acabamos de receber, dia 21, não é recomendado o uso de máscara para a prática de atividade física se o restante é respeitado, além da higienização das mãos antes e da higienização das mãos após a atividade. Letícia,
Só complementando, tem 2 ou 3 pais que já perguntaram, parece que há um questionamento da OMS sobre o uso de máscara, em termos assim de se é favorável ou não é favorável ao desempenho dos alunos. Não estamos falando de educação física, falando em geral, né? Então, só para confirmar ou esclarecer, qual a tua opinião ou qual é realmente a orientação que devemos seguir? Obrigatório, não obrigatório? Esse questionamento que existe, como fica isso? Abaixo de 6 anos, a gente entende como não obrigatório, tá? Por uma série de características, e aí, Cláudio, eu acho super pertinente a gente compartilhar com os pais até o link desse estudo, porque eu acho que quanto mais os pais tiverem acesso à informação, se é que já não tiveram, né? Não dizendo que vocês não tiveram, quanto mais os pais tiverem acesso à informação, acho que mais fácil a tomada de decisão. Então, eu vou colar aqui, ó, o link, e vocês me falam se ele foi direitinho, para que os pais possam analisar esse estudo, que é super recente, relacionado ao uso de máscaras por crianças, mas ele também traz um panorama de outras questões que são relevantes em relação à máscara, tá? Então, a gente entende que abaixo de 6 anos não é obrigatório, agora a gente tem esse parecer mais recente, mas a partir de 6 anos, com uma afinidade motora melhor, na situação de pandemia que nós vemos no país, e para respeitar um decreto governamental e uma minuta municipal, que é o que nós temos, a gente precisa, sim, implementar o uso de máscaras, com troca a cada 3 horas, mas sem deixar de respeitar aquele aluno que se sentir muito desconfortável, que precisar de um tempo sem a máscara, ele vai ficar num espaço com distanciamento, vai ter o tempo que ele precisa, para que depois ele volte a recolocar. Então, a partir dos 6 anos, a gente entende que nós vamos ter que seguir o decreto governamental, né, as orientações que nós temos hoje legais, e nós estamos passíveis de fiscalização, mas também sem desrespeitar a individualidade de cada aluno. A colocação adequada, a retirada, uma máscara bem ajustada no rosto é mais confortável. Uma máscara apertada causa lesão até atrás da orelha, causa desconforto respiratório, a forma de colocar, a higienização das mãos antes, o saquinho de máscara limpa e o saquinho de máscara suja. E claro, no momento de refeição retira, né, no momento de escovação de dente, uso de banheiro, e depois coloca de novo da forma adequada e higieniza as mãos. Então, acho que a gente vai precisar, nesse momento hoje, de estratégia de controle da pandemia, respeitar os documentos oficiais que nós temos. Você pode esclarecer qual tipo de máscara você recomenda? A máscara que a gente recomenda, na verdade, é uma máscara baseada em documento oficial. Então, a Anvisa recomenda a máscara de tecido de 2 a 3 camadas, com troca a cada 2 ou 3 horas. Tá? Então, esse é o protocolo que nós temos. Nós seguimos diretrizes de saúde, nós seguimos aqui ciência. Agora, existem outros modelos no mercado, mas a diretriz que nós seguimos da Anvisa, ela preconiza o uso de uma máscara com a maior concentração possível de algodão. Tá? As camadas internas, a camada externa, ela pode ter até uma mistura de componentes. Hoje nós temos máscaras até com nitrato de prata, com uma série de outras tecnologias, mas ela tem que ter uma concentração de algodão encostada no nosso rosto, beirando 100%, se não 100%, porque isso é mais confortável e mais respirável para a nossa pele. Tá? Então, a gente segue todas as normas da Anvisa aqui para poder fazer a assessoria adequada das escolas. Letícia, tem uma pergunta do Pedro. Ele pergunta como vai funcionar o refeitório e higienização pós-refeição. E eu tenho a resposta, assim, do nosso colégio, mas eu gostaria que você a complementasse, se necessário. Claro. Então, os refeitórios serão mantidos, nos refeitórios será mantido o distanciamento, os balcões estarão protegidos, os alunos não terão contato com a comida, a equipe da LHB irá servir a todos os alunos, e a higienização será intensificada após cada utilização. E toda a equipe da LHB estará devidamente paramentada e utilizando todos os EPIs necessários. Eu não sei se tem algum complemento que você gostaria de acrescentar sobre o uso dos refeitórios. Sim, deixar claro para os pais que hoje tudo é porcionado, tudo é individualizado, para a gente evitar contato das pessoas, higienização das mãos antes, higienização das mãos depois, isso é de extrema importância. E se em algum momento for necessário, Patrícia, talvez a refeição aconteça até na própria sala, estou errada? Porque sim, a gente vai ter que rodiziar os alunos para evitar aglomeração, e a gente não consegue hoje todos ao mesmo tempo num espaço. O espaço bem arejado, o distanciamento respeitado e uma organização para sair da sala e para voltar da sala. É importante que o aluno tenha esse momento de sair da sala, isso é muito importante, mas isso vai ser feito agora com muita organização. Então vão ter momentos em que será privilegiada a refeição na própria sala, e aí após a refeição, a higienização da sua carteira e o descarte adequado dos resíduos que tenham ficado.
Eu tenho uma outra pergunta. Você tem, Cláudio? Você gostaria de fazer? Pode seguir, Patrícia. Se filhos de médicos que atendem em hospitais podem mandar os filhos para a escola? Sem dúvida, podem mandar os filhos para a escola, sim. O que cada família precisa ter hoje é um comportamento seguro. Então, independente de ser filhos de profissionais da área da saúde, enfermeiros, médicos, qualquer um da linha de frente, ou qualquer outro profissional, se não respeitarmos a quarentena, se não higienizarmos as mãos, se não respeitarmos não frequentar locais aglomerados, todos estaremos em risco, independente de eu ter na minha família pessoas da linha de frente ou não. O que precisa é que cada família estabeleça as normas de segurança dentro da sua casa. Por isso que é um trabalho de comunidade. A gente precisa de vocês para conduzir todos esses protocolos. A parte da família e da porta para dentro a parte da escola. Então, respeitar a quarentena, evitar aglomeração, não enviar os filhos com sintomas gripais para a escola, que vocês já receberam na cartilha, todos os sintomas que são considerados. Se alguém da família apresentar sintomas, comunicar imediatamente à escola e não enviar o filho, porque a gente pode ter ali um quadro de uma pessoa assintomática. Então, essa parceria precisa existir. Então, independente de ser profissional da saúde ou não, respeitando as normas sanitárias dentro de casa, a escola ela tem que receber e ela precisa receber quem precisa da escola. Sim. Eu tenho uma pergunta da Kátia Zaratin, que é uma mãe do maternal. Como será feito o distanciamento para o maternal para as crianças muito pequenas? A Kátia, excelente pergunta. Eu tenho um pequenininho aqui em casa de 2,5 e a gente sabe o desafio que é. Então, quero dizer para você que, quando uma autoridade considera autorizar a reabertura de educação infantil, subentende-se que algum contato é possível. Se nenhum contato pode acontecer, a gente não pode reabrir a educação infantil. E por que eu estou te falando isso? A escola não vai deixar de dar colo, a escola não vai deixar de trocar uma fralda, a escola não vai deixar de prestar os cuidados ao aluno. Então, haverá sim contato, mas um contato seguro, de um educador referência, para um grupo reduzido, porque isso garante para a gente uma rastreabilidade, isso garante para a gente não misturar grupos e não favorecer qualquer transmissão cruzada, um educador referência que vai higienizar as mãos antes, vai higienizar as mãos depois a cada procedimento e que tem protocolo agora para tudo, para todos os cuidados. Dentro dessa proposta pedagógica, distanciamento com respeito, para que o aluno não se assuste com o distanciamento, porque o aluno a criança, ela tem essa tendência de brincar com o amiguinho, de pegar na mão do amiguinho, de compartilhar brinquedos, isso é natural deles. Criança gosta de gente, né? Então agora nós vamos ter que fazer isso de uma forma muito respeitosa e direcionar as atividades, com kits individuais de materiais, momentos em que eles estarão mais próximos, mas não em contato, trocou o brinquedo, teve toque de mão, vamos higienizar as mãos antes, vamos higienizar as mãos depois da proposta, mas algum contato, isso precisa ficar claro, Kátia, vai acontecer. Isso é inevitável nessa faixa etária, mas os educadores todos muito bem preparados para organizar isso e fazer esse distanciamento delicado e acolhedor sem assustar a criança. Ela vai ter que se apropriar aos pouquinhos disso. E nós temos algumas escolas que já reabriram lá em Manaus, em Rondônia, e que estão seguindo bem, são escolas privadas, e elas nos mandaram algumas imagens e disseram que estavam impressionadas com a capacidade dos pequenos de se adaptar a esse novo normal. Muito mais do que os próprios adultos. Então, eu acho até, Kátia, que a gente pode acabar até se surpreendendo, né? Então, vamos aguardar como é que eles vão se comportar, mas agora em casa, a gente já precisa começar a trabalhar as etiquetas afetivas. Então, como que eu cumprimento, como que eu manifesto carinho, como que eu manifesto saudade, sem encostar. Então, a gente vai precisar começar, mas sim, é muito imaturo, então tem todo um trabalho de equipe por trás, higienização constante dos ambientes, higienização constante dos brinquedos, do piso, sala arejada, educador paramentado, treinado, então tem muita coisa envolvida para minimizar o risco, tenha certeza disso. Eu tenho uma pergunta aqui da Liane sobre os termômetros. Então, ela pergunta isso, que a aferição de temperatura na testa com termômetro infravermelho tem diversas falhas. Qual a confiabilidade desses equipamentos, Letícia?
Isso é super questionável. Aliás, a própria aferição de temperatura é questionável, né? Porque nós sabemos que uma grande porcentagem até de pessoas que tiveram Covid não tiveram febre. Mas é uma estratégia de controle da pandemia adotada pelo nosso país, está no decreto governamental de reabertura escolar, está na minuta de reabertura escolar do município, então nós teremos que cumprir, não tem jeito. O que a gente está orientando toda a equipe, inclusive com a experiência que nós temos de escolas que já reabriram, e das escolas que já estão funcionando para alguns funcionários, porque a escola ainda continua recebendo profissionais de manutenção, profissionais de limpeza, para manter a escola organizada, e esses protocolos já foram estabelecidos, né? Até para essas pessoas. Tudo que nós estamos falando aqui para vocês também se aplica aos colaboradores. Eles seguem as mesmas orientações e protocolos sanitários. Alguns cuidados minimizam essa interferência. Então, por exemplo, acondicionar o termômetro numa caixinha de isopor quando ele não está em uso, para ele não receber tanta interferência externa. Só adquirir um termômetro que tem o selo do Inmetro, ou seja, o Inmetro testou que as normas preconizadas pela Anvisa foram implementadas naquele fabricante. Porque hoje a gente está recebendo termômetros de tudo que é lugar, alguns sem essa variação. Então, depende da forma que foi comprado. Então, somente selos com o Inmetro. Um profissional muito bem treinado para uso. O uso tem que respeitar o distanciamento adequado da testa e o local da testa. Porque nós temos termômetro que é de aproximação, não de toque, tá? Estou falando de aproximação, da frente da testa. Temos termômetro de lateral de testa, que dá artéria temporal. E nós temos termômetro de rastreio, que você aciona e rastreia a testa. Então, tem que respeitar o uso direitinho. Se a pele estiver oleosa, se a pele estiver transpirada, tem que oferecer um papel, nós vamos ter que secar para não ter interferência. Se tiver cabelo na testa, nós vamos ter que tirar para fazer essa leitura de forma adequada. Então, tem uma série de detalhes que favorecem interferência e que a gente minimiza com o treinamento de equipe, tá? Agora, se na pior das hipóteses ainda há uma desconfiança, nós temos sim condições de fazer uma segunda releitura daqui a algum tempo, por isso precisamos da parceria da família. Vai chegar na porta da escola, se nós tivermos um 37,5 confirmado ou acima, não vai poder adentrar, mas podemos aguardar para uma segunda leitura. Por exemplo, um aluno que veio caminhando para a escola, num dia mais quente, porque o nosso inverno oscila muito a temperatura, ele pode estar transpirado, e aí a gente pode pedir para ele aguardar um pouquinho, sem aglomeração, para uma segunda leitura entre 10, 15 até 20 minutos. Não sendo confirmado, continuando alterado, uma última possibilidade seria conferir com o termômetro axilar, tá? E aí a gente vai fazer a higienização antes e depois, mas isso vai ser o último recurso, porque o termômetro infravermelho é para funcionar sendo utilizado dessa forma, adequada. Mas se gerar dúvidas, qualquer incômodo, nós podemos fazer a conferência com o axilar, higieniza ele antes, higieniza ele depois, para a gente poder bater o martelo. Só uma coisa, Cláudia, importante dizer para as famílias que dentro do protocolo, a aferição de temperatura, ela deve acontecer em casa, antes de vir para a escola, para que não aconteça esse desencontro. Chegou na porta da escola, deu alterado, a gente tem todas essas estratégias que eu falei para vocês. Mas a gente vai precisar da paciência, da colaboração da família, porque a gente tem que seguir o protocolo e a gente pode precisar, em alguns momentos, pedir para aguardar um pouquinho, ou continua dentro do carro, dá a volta no quarteirão, volta, para a gente fazer uma segunda leitura. Tira excesso de roupa, né? Às vezes um dia muito quente, aluno muito agasalhado, tira excesso de roupa, para a gente fazer uma segunda medição, tá bom? Eu tenho aqui uma pergunta do Fernando. Ele pergunta o seguinte: gostaria de saber como a escola fará quando um aluno vier a ter sintomas respiratórios, febre, tosse, etc. As aulas ficarão suspensas por 14 dias, voltarão aulas virtuais ou seguirão as aulas presenciais, mesmo com casos de sintomas dentre os alunos? Como que ele chama? Ele chama Fernando. Fernando, ótima pergunta, Fernando. O que eu tenho para te dizer hoje é o seguinte, vou te falar como eu tenho falado até agora, o que o governo está orientando, qual é o nosso parecer e o parecer da ciência, tá? Então, a princípio, qualquer sintomático na escola, seja ele aluno, seja colaborador, e os sintomas respiratórios clássicos, uma coriza intensa, tosse, dor de garganta, mal-estar geral, mal-estar, desconforto no corpo, perda de olfato, perda de paladar, uma diarreia sem muita explicação, qualquer um desses sintomas que são caracterizados pela síndrome gripal e classicamente ditos, né, apresentados pelas pessoas que têm Covid, eles serão conduzidos para uma sala reservada e vai receber atendimento de uma pessoa que já está treinada e paramentada. Vai receber esse primeiro atendimento, é o preenchimento de uma ficha e nós vamos acionar a família para buscar imediatamente. Se for um colaborador, encaminharemos para o serviço de saúde para que ele receba uma avaliação.
E por isso que nós precisamos da parceria da família. A gente vai precisar que o aluno seja retirado imediatamente, tá? Isso faz parte do protocolo sanitário. Dito isso, esse aluno vai ser investigado. Pode ser uma série de outras coisas que não propriamente Covid. Por isso que a gente precisa dessa primeira avaliação. Tá? Então, ele vai ser afastado, vai para a primeira avaliação médica e a família nos orienta e nós também faremos contato para saber qual foi de fato o diagnóstico. Se trata de um caso suspeito de Covid, vai ficar afastado. Nem todos os casos serão testados, depende da idade, depende do momento dos sintomas, depende do tipo de teste, depende da conduta médica, porque submeter a testagem é uma conduta médica, mas se tratar de um caso suspeito, qual é o protocolo recomendável? Suspensão da turma. Por quanto tempo? Essa é uma resposta que nós ainda não temos, mas nós estamos construindo. Porque tanto o protocolo governamental quanto a minuta municipal só nos orienta a ligar para a vigilância sanitária assim que tivermos essa informação, para que eles nos falem o que fazer. Então, independente dessa orientação inicial que nós temos, nós já estamos construindo, junto com o suporte de infectologistas, um protocolo baseado na ciência para poder nortear vocês até que a gente tenha um documento oficial. Então, nesse primeiro momento, haverá, sim, provavelmente, com caso suspeito já ou confirmado, suspensão da turma. O que a gente não tem clareza hoje é por quanto tempo? Por 5 dias? Por 14 dias? Todos devem ser testados? Dependendo da faixa etária, pode nem ser submetido à testagem. Principalmente se for o teste RT-PCR, que é aquele cotonete lá no fundo da garganta, que tem muito pediatra, falando agora dos pequenos, que nem considera fazer para criança pequena. Então, ele não vai ter uma testagem, mas ele vai ser considerado um caso suspeito. Então, nós vamos ter que analisar toda essa situação e por isso que a gente precisa de grupos reduzidos e que eles não se encontrem, para que a gente tenha rastreabilidade e não impactar a escola inteira. Então, nós vamos suspender aquela turma e, para isso, vocês vão receber em breve, tão em breve, um protocolo detalhado com embasamento científico para a gente conduzir isso até que a gente tenha um parecer oficial do governo e do município, tá? Então, sim, haverá provavelmente suspensão se for um caso suspeito. Letícia, há uma pergunta, aliás, mais de uma pergunta sobre a data de volta, né? Então, é realmente a grande dúvida que nós temos hoje. Se vai ser obrigatória, se todos os alunos ao mesmo tempo, como serão as aulas, todo o protocolo de aulas online ou presenciais e tal. Eu posso adiantar alguma coisinha aqui para depois você complementar, tudo bem? Claro, por favor. Então, como que nós estamos hoje? Nós estamos hoje com uma data determinada pelo governo estadual, que é o dia 8 de outubro, né? Então, esta data é o que nós temos de oficial. A prefeitura acabou de se manifestar não autorizando na cidade de São Paulo a volta no dia 8 de setembro. E nós sabemos que, aqui também um pai levanta, que houve a entrada de um mandado de segurança com o pedido de liminar das escolas na sexta-feira passada e que solicitando a abertura das escolas particulares no dia 8 de setembro e que foi negada essa liminar. E ontem nós tivemos também o sindicato patronal, o CIESP, recorrendo dessa decisão. Então, nós não temos nenhuma posição ainda nessa posição. O que nós precisamos dar aos pais essa segurança que voltaremos com as orientações das autoridades. O que as autoridades orientarem é o que nós obedeceremos, porque é o mais correto a fazer. Você pode comentar algo? Sim, a reabertura escolar ela está sujeita a um decreto governamental, a um decreto municipal, porque agora a gente tem um país continental, o Brasil é gigantesco, né? Então é por isso que não é possível voltar tudo ao mesmo tempo. Foi possível fechar tudo ao mesmo tempo, mas voltar tudo ao mesmo tempo depende da característica de cada região. Então hoje a gente já entendeu que para retomar aulas vai ter que territorializar, vai ter que territorializar, me ajudem com a palavra, vai ter que trabalhar com os territórios, desculpem, nós vamos trabalhar por território, então nós temos que analisar vários indicadores aqui para poder autorizar uma reabertura e isso tem que ser respeitado, tá? Então fica essa primeira tranquilização para as famílias, nós vamos respeitar esses decretos e além disso a família tem também a opção de enviar ou não seu filho presencial, o atendimento remoto ele vai continuar e ele está assegurado pelo MEC, ele pode continuar. Tá? Então, a gente vai respeitar as famílias e vai respeitar os decretos governamentais e municipais. Isso não tem sombra de dúvidas. A retomada inicial, ela volta com 35% sobre os matriculados. E se, porventura,
esse número de pais que desejam enviar os seus filhos superar os 35%, aí a escola vai ter que contatar cada um dos segmentos para entender se vai haver escalonamento ou não, como é que isso vai acontecer. Se o interesse das famílias em enviar os filhos para o presencial, nesse primeiro momento, atingir aos 35%, todos poderão ser contemplados nesse primeiro momento, respeitando o distanciamento e todas essas normas que nós estamos discutindo aqui com vocês, tá? Letícia, temos mais de uma pergunta sobre testes para a Covid-19. Se a equipe docente será testada, com que frequência, como é que você vê isso? Perfeito. Então, novamente, a gente recebeu no dia 24 de junho uma orientação do secretário da Saúde de que haverá a divulgação de um protocolo para as escolas, sejam públicas ou privadas, de como essa testagem deve acontecer. Então, nós estamos aguardando essa orientação oficial. Por quê? Não adianta a gente submeter a testagem com muita antecedência. Normalmente a eficiência é fazermos a testagem 72 horas antes da reabertura, é o que os infectologistas têm recomendado. Então não adianta a gente fazer isso com tanta antecedência, porque a gente pode ter uma contaminação nesse meio tempo e aí de nada adiantou a testagem. Não adianta submeter todos os colaboradores ao mesmo tipo de teste, porque a gente pode ter muito falso negativo, muito falso positivo, principalmente se for o teste rápido, isso vai acabar virando só um inquérito sorológico. Isso não vai analisar adequadamente quem está agora sintomático, quem não está, quem está com a doença aguda. Então, o que a gente precisa é segregar os funcionários em 4 grupos. O grupo dos que já tiveram, o grupo dos que estão sintomáticos no momento da testagem, caso aconteça, o grupo daqueles que estão em contato com alguém sintomático, mas não estão com sintomas, e o grupo daqueles que não estão em contato com nenhum sintomático e também não estão com sintomas. Cada um desses grupos tem que ser analisado e tem que ser submetido a um tipo de teste, senão a gente não tem eficiência. Além disso, a gente precisa de uma assessoria médica para interpretar esses resultados e dar devolutiva aos colaboradores e dizer para a escola como conduzir. Então, é um processo que ele é amplo e a gente precisa de uma orientação oficial. Então, nós estamos aguardando essa orientação oficial para poder divulgar para vocês como que isso vai suceder. Porque a gente sabe que a testagem ela tem uma série de viés aí que precisam ser respeitados e nós também não temos hoje uma garantia de que uma testagem continuada, ou seja, intermitente, que ela vai ser efetiva, né? De quanto em quanto tempo é o efetivo. Então, a gente precisa de embasamento na ciência, mas também de um decreto para nos orientar como proceder, porque isso vai demandar um investimento, uma assessoria médica e a contratação desses exames, se porventura isso não for fornecido pelo governo ou pelo município, tá? Letícia, ainda voltando só um tema da máscara, o Fausto faria a pergunta que você mencionou, a troca de máscaras a cada 3 horas. Quantas máscaras os alunos devem levar para a escola, então? Isso vai ser definido na hora que vocês alinharem qual vai ser a jornada de cada aluno, né? Sem contar que temos que ter máscaras extras. Por quê? Nós podemos ter uma máscara que acidentalmente caiu na hora da troca, nós podemos ter uma máscara que ficou úmida antes do tempo. Então, além da quantidade, geralmente numa jornada de meio período, nós vamos precisar de 3 máscaras, no máximo 4, considerando 2 extras, porque a troca vai ser a cada 2 ou 3 horas, tá? Normalmente, o padrão que nós temos adotado na maioria das escolas atendidas é a troca a cada 3 horas. Ou antes, se ela ficar úmida ou ocorrer algum acidente. Agora, se for uma jornada maior, se nós tivermos uma jornada um pouco maior, aí nós vamos precisar de um pouco mais de máscara. Mas, em média, de 3 a 4 máscaras é o suficiente. Lembrando, né, Cláudio, do saquinho de máscara limpa e do saquinho de máscara suja, para poder acondicionar isso adequadamente. E o que você recomenda para a higienização das máscaras? Isso a gente recebe o protocolo da Anvisa e se nós não enviamos para os pais, vamos enviar, tá? Vamos até anotar isso, tá bom? Para a gente mandar para eles. Então, a orientação da higienização das máscaras é: não coloca na máquina com outras roupas, a higienização manual com água e sabão, ou então, se eu for utilizar a máquina, dentro de um saquinho protetor de roupa para ela não distorcer, né? Não começar a ficar com frouxidão, com elástico, com frouxidão, e aí não vai aderir adequadamente ao rosto. Lava com água e sabão. Se ela permitir a aplicação do hipoclorito, popular cândida, a gente vai colocar de 20 a 30 minutos nessa solução diluída, e aí tem toda a diluição, de acordo com o tipo de cândida que você comprou, a gente envia para os pais depois essa diluição, que já está preconizada. Se ela for colorida, tiver algum elemento e não puder receber o hipoclorito, a gente vai lavar com água e sabão, depois de secar, passa com ferro. Esses são os cuidados com a máscara, que a gente já tem que ter hoje em casa com as nossas. E assim continuar com aquelas que serão enviadas para a escola. Na linha de higienização, Letícia, surgiu uma pergunta sobre mochilas, como higienizá-las e como higienizar o material escolar que volta para casa.
Perfeito. Então, assim, nós não vamos deixar de ser escola, ainda vamos ter contato com material escolar, ainda vamos ter a mochila, e o que a gente recomenda nesse momento é que as famílias priorizem uma mochila de material que facilmente possa ser higienizado. Então, o tecido, por exemplo, não é uma coisa fácil de higienizar. A gente teria que lavar, talvez não seque a tempo. Então, uma mochila agora talvez mais plástica, que comporte uma limpeza externa, por exemplo, com borrifador de álcool 70%, ou com qualquer outro produto que o próprio fabricante recomende utilizar. Se possível, sem rodinhas, para que a gente não tenha esse trânsito de caminhar pela rua e depois adentrar a escola, embora ela seja erguida para ser acondicionada. O material interno tem que ser enviado o mínimo para a escola, e aí, Patrícia, provavelmente depois vocês vão fazer toda a orientação da quantidade de material por segmento, né? Então, vão ter menos materiais agora para ser transportados de casa, indo e vindo. Como é que eu higienizo externamente? Borrifando o álcool 70% naquilo que permite borrifar, nas capas, né? Mas o mais importante aqui, para vocês não se preocuparem, é higienizar a mão antes e higienizar a mão depois que eu for manipular esse material, seja a mochila ou conteúdo interno. E isso é o mais importante, tá? Para fazer o uso de materiais com papel, por exemplo, para folhear papéis, se eu, por acaso tiver algum material didático, for um aluno maior de 6 anos, o uso de máscara, tá? Então, esses são os cuidados, muito mais do que a própria higiene externa, porque nós vamos colocar a mão no que tem dentro. Então, higienizar a mão antes e higienizar a mão depois de manipular qualquer material, seja na escola, seja em casa. Letícia, como você recomenda que nós procedamos com as pessoas da equipe, professores, por exemplo, que estão no grupo de risco? O que está determinado? O que ficou determinado hoje é que todas as pessoas que pertencem ao grupo de risco precisam prioritariamente ficar no atendimento remoto, ou seja, sendo possível ficar no atendimento remoto. Tá? Essa é a orientação que nós temos hoje, tanto do decreto governamental, quanto da minuta e das orientações municipais. Então, a prioridade é sempre manter esses colaboradores em atendimento remoto. Letícia, tem uma pergunta de uma mãe que diz que será que o risco e desconforto da volta às aulas por período tão curto de setembro a dezembro faz sentido? Não seria mais pertinente voltar às aulas no ano que vem, quando tivermos uma vacina? Como você vê isso? Vou te falar então, Patrícia, chamando de Cláudia, foi ótimo. Tô com os dois aqui na minha frente, ó. Então, é o seguinte, o que eu quero dizer para vocês é que o desejo das famílias será respeitado. Então, nós temos pessoas que não consideram enviar os filhos agora, até por essa argumentação, por ser pouco tempo, pelo desconforto que tudo isso pode gerar, mas nós temos famílias que consideram enviar os filhos para a escola, que precisam da escola, que entendem que o aluno também precisa, por uma questão emocional, por uma questão educativa, por uma série de fatores. Então, nós temos que respeitar a todos. Aqueles que consideram o envio dos filhos e aqueles que não consideram. Independente da escola reabrir esse ano ou reabrir o ano que vem, mesmo com uma vacina, como eu falei para vocês no começo dessa conversa, ainda assim teremos protocolos sanitários. Porque até que essa vacina atinja toda a população, até que a gente tenha uma margem de segurança, ainda assim, ainda teremos que seguir protocolos sanitários. Então, é claro que a decisão é da família, conversem entre vocês, conversem com os médicos de confiança para tomar essa decisão, se sintam seguros, mas a escola precisa estar preparada. E é isso que a gente está fazendo aqui, garantindo para vocês toda essa organização e planejamento. Ainda temos 10 minutinhos. Sim. Eu tenho mais uma pergunta sobre higienização novamente, da Liliana Arruda. Como se dará a higienização dos calçados? Os tapetes são suficientes? Os alunos ficarão de meia ou algum calçado extra dentro da sala? Sabemos que nos maternais, sim. Mas como é que você vê a questão dos calçados e da higienização dos calçados? Perfeito. A gente entende que nos maternais isso é necessário, essa troca de calçado, e provavelmente deixar um calçado para usar só nesse espaço, porque eles exploram muito o chão, eles são muito imaturos, então coloca a mão no chão, senta no chão. Então a gente precisa garantir, embora seja higienizado com muito mais frequência agora, e com produto de espectro hospitalar, o piso e dos espaços escolares, a gente vai precisar também de ter um calçado para essa faixa etária. Para os maiores, a gente entende que isso não é um grande risco, porque eles vão utilizar espaços em que eles estarão com a carteira e que, se nós implementarmos a troca de calçado para todos, isso for feito de forma indiscriminada, a gente pode começar a ter uma grande contaminação das mãos.
Então, com qualquer infectologista que você converse hoje, ele vai dizer, tem que avaliar o risco e o benefício da medida. Se a medida mais causar malefícios, ela não tem que ser implementada. Né? Então, o tapete sanitizante é uma pré-limpeza, a gente sabe que ele não vai adentrar as ranhuras do calçado, por isso que a família precisa nos ajudar, higienizando o calçado todos os dias, e é com escovinha mesmo, todos os dias. Para os maiores, eles adaptarem-se a fazer isso. Higieniza o calçado com a escovinha todos os dias, para usar um calçado limpo dentro da escola. Né? Precisou caminhar, precisou vir andando para isso pela escola, tudo bem, o calçado foi higienizado e agora ele passa no tapete sanitizante. E é um aluno que não vai explorar o chão. Lembrando que esse piso também é higienizado com frequência. Se nós instituirmos a troca de calçado de maneira indiscriminada para todos, nós vamos começar a observar alunos que precisam, por exemplo, fazer essa troca rápida ou que precisam utilizar o sanitário e que eles vão colocar esse calçado e pode se esquecer de higienizar as mãos. Então, você piorou o problema, ele colocou a mão numa sola de sapato e depois ele pode coçar nariz, boca e olho. E aí, nós não temos aqui só o risco de coronavírus, de qualquer outro germe. Né? Então, essa colocação em demasia da mão na sola de sapato de maneira indiscriminada não é recomendado por nenhum infectologista em nenhum lugar. O que a gente precisa é determinar quais são as idades e quais são as pessoas que precisam de fato trocar. E aí a gente tem, inclusive, pessoas de limpeza, o pessoal que trabalha dentro de cozinha, que nesses espaços mais controlados também utilizam o uniforme próprio, calçado próprio e os maternais. Letícia, sobre o transporte escolar, a perua, né? Como lidar com isso? O que deve ser cuidado nisso? Perfeito. Cláudio, Patrícia, me ajudem a gente encaminhar para eles aquela cartilha do transportador escolar. Nós já elaboramos uma cartilha e nós já temos regulamentação para que eles voltem a funcionar. Certamente eles vão ter que fazer mais viagens para que eles possam manter dentro desse transporte o distanciamento, as janelas todas abertas, né? Então, um ambiente bem arejado, disponibilidade de álcool gel, higienização desses bancos e dos locais, maçanetas, onde se coloca as mãos a cada viagem, a cada término de viagem. Identificar qualquer sintomático, porque não vai poder ser transportado, ele volta para sua casa antes mesmo de adentrar a perua e o transporte, a van. Então, nós temos hoje uma cartilha que já norteia essas pessoas e nós precisamos da família para nos ajudar a cobrar essas pessoas a implementação desses protocolos. E a escola também está fazendo essa parte em fornecer esse material para os condutores que já são conhecidos da escola, que fazem parte do grupo escolar, para que eles implementem todas essas práticas. Então, já tem regulamentação para isso. O que a gente precisa é todo mundo monitorar e ajudar esses condutores a implementar tudo isso. Né? Então, orientar, tirar dúvidas deles, fornecer material e também cobrar, para que tudo seja devidamente implementado, tá? A Letícia, tem uma pergunta do Fernando, que é uma pergunta que preocupa muitas pessoas. Com a volta às aulas, fica recomendado que alunos, especialmente os da pré-escola, deixem de conviver com os avós? É uma recomendação? Não, nós não temos hoje nenhum parecer oficial a respeito disso. No começo da pandemia, as crianças elas foram apontadas como um grande vilão, né? Uma grande transmissora e que todos os avós, então assim, elas foram as que mais perderam, né? O contato dos avós, o contato da escola, o contato dos amiguinhos, o parquinho, enfim, foram basicamente isoladas dentro de casa. E aí a ciência começou a evoluir no entendimento dessa transmissão e chegou à conclusão de que não é bem assim. Nós temos, sim, crianças assintomáticas que podem ser portadoras do vírus, que podem transmitir, sim, mas nós temos uma grande maioria que não é afetada, nós temos uma grande maioria que, por ser assintomática, transmite menos, porque não tem o advento da tosse, do espirro, da coriza, né, e da disseminação dessas gotículas, e nós temos alguns estudos iniciais que mostram que a ligação e a carga viral dessas crianças é menor. Embora a gente tenha recentemente sido divulgado amplamente na mídia, um estudo que apontou que crianças têm uma carga viral maior. Mas é um estudo limitado, que eu li na íntegra, são 30 páginas, ele considerou inclusive crianças até 22 anos, ou seja, adultos, né? Então a gente precisa ponderar algumas coisas que saem na mídia. Então não é bem assim, é um estudo que não falou de transmissibilidade e ele fez uma investigação local de um grupo específico, comparando com pessoas que tinham Covid a um grupo de crianças. Então a gente precisa peneirar um pouco as coisas que estão chegando, mas entender que isso hoje não é uma orientação. Agora, eu tenho um casal de avós que também tem comorbidades, né? Que eu me sinto inseguro de deixar eles terem contato, então nós vamos ter que afastar. Agora, para a criança, isso é uma perda imensa, tá? Então, eu acho que cada família vai ter que analisar a decisão que vai tomar, conversando com o seu médico de confiança, com o médico dos avós, com o próprio pediatra,
para entender quais são os riscos. Novamente, eu repito aqui, não tem risco zero. É possível que ela tenha, sim, um quadro de coronavírus e seja sintomática? Sim. Ela pode levar isso para casa? Sim. Por isso que nós vamos ter que monitorar. Agora, ela pode pegar esse vírus na escola, no mercado, na pracinha, na padaria, em qualquer lugar. Por isso que a gente precisa manter toda essa higienização das mãos, dos ambientes, da roupa, do calçado e todas as medidas que nós já conversamos aqui. Letícia, nessa mesma linha, e talvez seja essa a última pergunta da live, né? No caso dos alunos que têm avós que moram com eles, nessa mesma linha que estamos falando, você recomenda que esses alunos não retornem às aulas? Eu acho que é o que a gente falou agora. A decisão ela precisa ser da família. É conversar com o médico dos avós, com o pediatra, para entender quais são as perdas. A família está com vontade de mandar o aluno para a escola? Vai ser importante para ele? É uma questão emocional, de aprendizado, a convivência, voltar para esse espaço que ele tanto gosta da escola, mas o convívio com os avós também é importante, então tem que ponderar tudo isso. Conversar com os médicos dos avós, com o pediatra, com o médico da família. Eu acho que são as pessoas qualificadas para dizer, olha, esses são os riscos e esses são os benefícios. Então, nós vamos fazer um balanço aqui, diante dos riscos e dos benefícios, qual é a decisão que a família vai tomar. Tá? Então, eu acho que é isso. Hoje a gente não tem aqui uma proibição de convivência com os avós. O que a gente precisa entender é que o idoso, ele é sim grupo de risco. E que qualquer um de nós, até adultos, podemos ser portadores assintomáticos. E podemos colocá-los em risco. Mas isso é uma decisão que a família tem que tomar com um conjunto de outras pessoas, inclusive com os médicos de confiança. Letícia, deixa eu agradecer, então, essa live, agradecer a gentileza que você de responder todas essas questões dos nossos pais, você vê que são questões muito importantes, né? Queria lembrar aos pais que nós enviaremos proximamente uma pesquisa para todas as famílias sobre questões ligadas à pandemia, questões ligadas à saúde. É muito importante que as famílias nos respondam a esta pesquisa, porque isso vai nos orientar muito no afinamento dos protocolos e das medidas que nós estamos tomando, né? E precisamos conhecer melhor também a realidade atual das nossas famílias, como estamos hoje, né? Então, gostaria de recomendar e solicitar mesmo que as famílias nos respondam à pesquisa que será enviada proximamente. E deixo a Patrícia para a honra de nos fechar esta live. Eu quero, na verdade, agradecer muito a tua participação, os teus esclarecimentos, e pedir às famílias que não tiveram as perguntas respondidas pela falta de tempo, que nos encaminhem as perguntas e as responderemos. E também entraremos em contato com você, Letícia, para essa assessoria nas respostas também. Muitíssimo obrigada a participação de você, do Cláudio e de todos. E uma boa noite a todos que nos assistem. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, obrigada.